Olá! Esse é o canal Responde Aí. Sejam bem-vindos a mais um quiz de conhecimentos gerais. Dessa vez trago 15 questões de nível difícil. Será que você consegue acertar todas? Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos começar? Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? Em média, quantos são retirados numa doação de sangue? A. Tem entre 2 a 4 litros. São retirados 450 mililitros. B. Tem entre 4 a 6 litros. São retirados 450 mililitros. C. Tem 10 litros. São retirados 2 litros. D. Tem 7 litros. São retirados 1,5 litros. I. Tem 0,5 litros. São retirados 0,5 litros. Alternativa B, entre 4 a 6 litros. São retirados 450 mililitros. A quantidade de sangue varia de pessoa para pessoa. O volume de sangue é entre 7% e 8% peso corporal. Assim, um adulto com 50 e 80 quilos pode ter entre 4 e 6 litros de sangue, respectivamente. Portanto, 4 a 6 litros é a alternativa que compreende a quantidade mais próxima de adultos com pesos diferentes. 2. De quem é a famosa frase penso, logo existo? A. Platão. B. Galileu Galilei. C. Descartes. D. Sócrates. I. Francis Bacon. Alternativa C. Descartes. Je pense, donc je suis é a frase original, escrita em francês, do filósofo René Descartes, de 1596 a 1650. Ela resume o pensamento e o método de Descartes, para quem tudo tem início na dúvida. 3. De onde é a invenção do chuveiro elétrico? A. França. B. Inglaterra. C. Brasil. D. Austrália. I. Itália. Alternativa C. E Brasil. Francisco Canhos é o nome do homem que, na década de 40, desenvolveu o primeiro chuveiro elétrico seguro em Jaú USP. O aparelho vinha sendo desenvolvido desde os anos 30, mas apresentava riscos de curto-circuito. 4. Quais o menor e o maior país do mundo? A. Vaticano e Rússia. B. Nauru e China. C. Mônaco e Canadá. D. Malta e Estados Unidos. I. São Marino e Índia. Alternativa Vaticano e Rússia. O Vaticano, sede da Igreja Católica, tem apenas 44 hectares, 0,44 km². A Rússia, localizada em 2 continentes, Ásia e Europa, tem 17 milhões de quilômetros. 2. 5. Qual o livro mais vendido no mundo a seguir à Bíblia? A. O Senhor dos Anéis. B. Dom Quixote. C. O Pequeno Príncipe. D. Ela, a Feiticeira. I. Um Conto de Duas Cidades. Alternativa B. Dom Quixote. Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, é um clássico da literatura espanhola. A obra foi escrita em 2 partes, uma em 1605, e a outra em 1615. 6. Atualmente, quantos elementos químicos a tabela periódica possui? A. 113. B. 109. C. 108. D. 118. I. 92. Alternativa D. E 118. Os últimos elementos foram adicionados à tabela periódica em 2016.
Eles são, em 113, Nihonio, 115, Moscóvio, 117, Tenessino e 118, Toganesonio. 7. O que a palavra legend significa em português? A. Legenda. B. Conto. C. História. D. Lenda. I. Legendário. Alternativa D. Lenda. Legend, que parece significar legenda, faz parte do grupo dos falsos cognatos. Falsos cognatos são palavras de línguas distintas que apresentam semelhanças na grafia e ou na pronúncia, mas cujos significados são diferentes. Outros exemplos são costume, que significa fantasia, e topushi, que significa empurrar. 8. Quem pintou Guernica? A. Paul Cézanne. B. Pablo Picasso. C. Diego Rivera. D. Tarsila do Amaral. I. Salvador Dalí. Alternativa B. Pablo Picasso. Pablo Picasso, de 1881 a 1973, pintou Guernica, uma das suas obras de maior destaque, em 1937. A pintura feita em óleo sobre tela retrata o bombardeio à cidade espanhola Guernica em 26 de abril de 1937, a quando da Guerra Civil Espanhola. 9. Quanto tempo a luz do Sol demora para chegar à Terra? A. 12 minutos. B. 1 dia. C. 12 horas. D. 8 minutos. I. Segundos. Alternativa D. 8 minutos. Essa é uma questão que se fundamenta na ótica. Ela é calculada com base na distância do Sol em relação à Terra, que é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, considerando que a velocidade da luz no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. 150 milhões dividido por 300 mil é igual a 500 segundos, ou seja, 8,33 minutos. 10. Qual a nacionalidade de Che Guevara? A. Cubana. B. Peruana. C. Panamenha. D. Boliviana. I. Argentina. Alternativa I. E Argentina. Conhecido como um dos líderes da Revolução Cubana, ao lado dos irmãos Fidel e Raúl Castro, Ernesto Guevara de La Serna nasceu em Rosário, Argentina, no dia 14 de junho de 1928. 11. Qual personagem folclórico costuma ser agradado pelos caçadores com a oferta de fumo? A. Caipora. B. Saci. C. Lobisomem. D. Boitatá. I. Negrinho do Pastoreio. Alternativa E. Caipora. Considerada a protetora da floresta, a caipora assusta os caçadores, os quais levam-lhe fumo de corda. O fumo é deixado junto a um tronco de árvore com o intuito de agradar a caipora para, assim, os caçadores poderem caçar. 12. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? A. Neolítico. B. Paleolítico. C. Idade dos metais. D. Período da pedra polida. I. Idade Média. Alternativa B. Paleolítico. Foi no Paleolítico que o fogo começou a ser utilizado, quando os homens aprenderam que era possível obter fogo por meio do atrito de pedaços de madeira e pedra. 13. Qual a montanha mais alta do Brasil? A. Pico da Neblina. B. Pico Paraná. C. Monte Roraima. D. Pico Maior de Friburgo. I. Pico da Bandeira. Alternativa: Pico da Neblina. O Pico da Neblina é o ponto mais elevado do Brasil, contando com 2.995 metros de altura. Localiza-se no Amazonas, na fronteira com a Venezuela e a Colômbia.
14. Em qual local da Ásia o português é língua oficial? A. Índia. B. Filipinas. C. Moçambique. D. Macau. I. Portugal. Alternativa D. Em Macau. Macau tem duas línguas oficiais, mandarim e português. Macau, uma região especial da China, foi território português até 1999. 15. Qual foi o recurso utilizado inicialmente pelo homem para explicar a origem das coisas? A. A filosofia. B. A biologia. C. A matemática. D. A astronomia. I. A mitologia. Alternativa I. E a mitologia. A mitologia é um sistema de crenças que inclui uma série de narrativas e lendas, as quais fizeram parte do imaginário coletivo de diversas civilizações antigas. Dessa forma, no começo do desenvolvimento da humanidade, diversos povos utilizaram a mitologia para explicar alguns fenômenos e a origem das coisas. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo